Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma tirinha do Expresso Tricolor. Você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, nosso projeto aí que, enfim, está completando um mês, né, agora, e a gente está aqui, um projeto que é feito para você, feito para a torcida, feito para vocês participarem, interagirem com a gente. E hoje a gente vai discutir o que deu certo e se é que teve alguma coisa que a gente pode considerar que deu errado nesse jogo Fortaleza 3, Vasco 0. O Moreno tá ignorante, né, cara? Então, galera, pois é, a gente viu que Fortaleza hoje entrou com postura diferente, uma postura semelhante à postura que entrou contra o Curitiba, um time confiante, um time que estava jogando para frente, um time que claramente tinha interesse de produzir, não tinha interesse de ficar dando aquele passezinho horizontal sem muita utilidade, sem muita profundidade. Mais uma vez, a gente viu o Luiz Henrique faz uma partidaça, o garoto entrou bem de novo, com vontade de jogo, produzindo, preenchendo o meio de campo, porque o Fortaleza antigamente ele era um time, na era do Rogério Ceni, um time oco, que jogava basicamente pelas laterais, e agora a gente tem uma opção de infiltração pelo meio. A gente viu o Igor Torres marcando o gol, e com aquela vontade de jogar, vontade do garoto de render, de produzir para o time, isso foi muito bacana também, e mais, e principalmente isso tem que ser em termos de jogadores, tem que ser dado destaque. A gente viu o David fazendo uma partida excepcional. Aquele primeiro gol, o gol que abriu o marcador, que ele simplesmente saiu arrastando a marcação do Vasco e deu um passo para o Igor Torres para fazer o gol. E aí o segundo gol, né, o gol dele, que foi aquela cavadinha, que era o que a gente reclamava muito do David, aquele problema de finalização, né, que ele tem. E não, ele tá com mais confiança, adquiriu mais confiança por conta da boa atuação do time contra o Curitiba. Ele agora pensou, raciocinou-se. Ele se viu na frente do gol, ao invés de chutar de qualquer maneira, deu a cavadinha e fez aquele belo gol. Enfim, realmente, e o Romarinho, né, o terceiro gol, aquele gol contra o Romarinho, com uma jogada que até que é engraçado, que na temporada de 2019 ela era típica da dupla Oswaldo e Wellington Paulista. Foi uma jogada bem parecida, só que agora com o Romarinho. Oswaldo vindo pela lateral, jogando na área, Romarinho vindo pro gol e matando o jogo. Realmente o que me deixou feliz nesse jogo foi que a gente viu que nós temos vida após Rogério Ceni. Nós adquirimos, não vou nem dizer que nós readquirimos um padrão de jogo, mas nós adquirimos um novo padrão de jogo com a cara do Anderson Moreira, e isso é muito importante para que, enfim, o time continue produzindo até o final da temporada, para a gente garantir a nossa permanência e, quem sabe, aí alçar voos maiores. E aí, Otávio, qual a tua opinião? Com certeza, né, Diego? Concordo plenamente, e, assim, acho que o ponto que mais me surpreendeu nesse jogo, além de ser o jogo que, ao meu ver, foi o melhor jogo da temporada do Fortaleza, foi que o elenco inteiro praticamente foi utilizado, né? Apesar do nosso elenco ser reduzido, o elenco inteiro quase inteiro ele foi utilizado, e todo mundo meio que jogou de forma regular, e a gente viu um Fortaleza que meio que se encaixou naquele esquema que se efetivou no jogo contra o Curitiba, né? Um esquema que a gente tem um jogo mais desenvolvido ali pelo meio, com a centralização dos meios ofensivos, no caso o Igor Torres e o Luiz Henrique, o David na esquerda fazendo aqueles facões, tentando infiltrar a defesa adversária. Esses aí foram pontos importantíssimos, principalmente no primeiro gol, né? Que o David, como o próprio Diego comentou, o David cortou ali, passou por muitos jogadores e deixou para o Igor Torres ali uma oportunidade na entrada da área, que também finalizou muito bem. Então eu vejo um time criando muito mais confiança, que está mais organizado, não só ofensivamente, mas também defensivamente. Ali, defensivamente, eu acho que, do meu ponto de vista, teve muitos elogios, principalmente para Bruno Melo, que estava muito concentrado no jogo e fez muita diferença. Gabriel Dias teve suas falhas, e os zagueiros também tiveram suas falhas, mas também tiveram muitos pontos positivos. E é isso, né? Eu acho que o time está se efetivando num esquema, finalmente, que seja diferente do 4-2-4 que a gente estava acostumado na época do Ceni, né? Um esquema mais próximo do que a gente vê nos outros times, um 4-3-3 melhor estruturado. E é isso, né? Eu fiquei muito entusiasmado, já estava, e agora estou mais ainda para a permanência na Série A, que já está quase garantida. Dando continuidade, né, ao que foi dito aí pelo Diego, ao que foi dito pelo nosso querido Otávio, o Otávio citou uma palavra muito interessante que resume bem como foi a partida do Fortaleza hoje, que é a organização. E toda organização ela passa por um certo equilíbrio. E você vê hoje, mais uma vez, aquela defesa que foi bastante efetiva durante a temporada, sendo uma das defesas menos vazadas do Campeonato Brasileiro, e um ataque que parece estar se tornando promissor. Um Fortaleza que aumenta
os seus gols pró na tabela aí no campeonato, com mais 3 gols marcados em uma única partida. Então você vê um equilíbrio, um time que ele está bem defensivamente, que está bem ofensivamente. Falando dos destaques individuais, começando pelo próprio Anderson Moreira, nós temos um técnico que ele entra com uma formação que, se o Oswaldo estivesse 100% recuperado, muitos apostariam no Oswaldo no lugar do Igor Torres. Mas ele foi ousado, eu acho que isso é uma característica boa do Anderson, ele é ousado, ele substitui, ele não espera os 40, 45 do segundo tempo, ele substitui na hora certa, ele entra com um jogador com formação diferente e, como o Diego disse, nos mostrou uma pós-vida depois do nosso antigo treinador Rogério Ceni. Nós temos agora o Fortaleza com uma nova cara, o Fortaleza com um meio de campo consistente, um Fortaleza que não necessariamente precisa apelar para um esquema tático que já é de costume dos jogadores, pelo contrário, nós vemos um time agora que está com uma cara nova, que está disposto a mostrar que pode sim jogar de uma forma diferente e que pode obter resultados, como já estamos vendo em 2 rodadas seguidas, não só com vitórias, mas com vitórias com boas apresentações, com um saldo de gol consistente, com uma defesa sólida, apesar do jogo passado ter tido aquela falha, acredito que foi uma falha, o gol do Coritiba, e hoje sofremos aquele gol do Cano, né? Mas que rapidamente foi anulado devido à infração inicial do jogador do Vasco em cima do Romarinho, tapa na cara. E para finalizar, e antes de passar para o Lucas, eu gostaria mais uma vez de falar como esse time do Fortaleza ele tem se tornado mais efetivo nas mãos do Anderson Moreira. É um time que, com a quantidade de chutes que vão na direção do gol, a bola tem entrado mais. O jogo passado foram 7 chutes na direção do gol, 3 bolas entraram. Hoje, mais uma vez, foram 7 chutes na direção do gol, outras 3 bolas entraram. Nós temos um time que está indo ao ataque e está conseguindo fazer, apesar daquela penca de gols que ainda perdemos, mas pelo menos estamos convertendo alguns, estão sendo de extrema importância para essa fuga do rebaixamento e, quem sabe, beliscar essa última vaga da Sul-Americana. Pode ir, Lucas, tá contigo, cara. Obrigado, Sávio. Cara, eu tenho 5 pontos aqui, vou tentar ser bem breve com os 5 pontos que eu tenho, 5 positivos e um negativo, né? O primeiro ponto positivo para mim é o Anderson Moreira, né? Ele, mesmo depois de tanto tempo fora por causa do Covid, ele consegue dar uma cara dele ao time, trouxe o 4-3-3 de volta depois de 2 anos ali, mais ou menos, longe desse esquema, e ainda bem que trouxe o 4-3-3 de volta. Quando foi necessário mudou para o 4-2-3-1, o time ele leu bem o jogo, leu bem a situação, o time fez 3-0, ele podia ter feito muito mais, perdeu até a chance de fazer 4, 5, 6-0 se fosse possível, se quisesse. O segundo ponto positivo para mim é o nosso querido Juan Quinteiro, voltou, e mais importante, dá a volta ainda, que ele não tá aguentando 90 minutos, né, já por causa da lesão dele, mas a gente ganha muito com o Quinteiro, não só defensivamente, mas a gente ganha com o Quinteiro porque ele é o nosso melhor zagueiro de saída. É impressionante o desafogo que traz na nossa saída de bola, e especialmente para o nosso meio campo, a presença do Quinteiro em campo. E aí que entra o meu terceiro ponto positivo, o nosso meio campo, em especial Felipe e Luiz Henrique. O Luiz Henrique hoje leu bem o jogo, se aproximou dos 2 volantes, hoje no caso, na partida de ontem, né, que esse vídeo vai agora nessa sexta-feira, foda-se. Ele leu bem o jogo, se aproximou mais dos volantes quando foi necessário, fez muito um com o outro, e ali o Felipe dispensa apresentações. Eu sou um cara que gosta muito do Felipe, na minha opinião, o melhor volante que eu vi no Fortaleza até hoje, nesses 31 anos de vida, quase 32, é um camisa 10 que veste a número 15, né? E hoje ele foi mais uma vez incrível, né? E toda vez que as pessoas falam, criticam, 98% é super injusto um jogador que amadureceu e exerce uma liderança natural dentro do campo. O quarto ponto positivo para mim são os 2 pontas, o Igor Torres e principalmente David, o melhor em campo nessa partida contra o Vasco, um gol, uma assistência, literalmente outro jogador na ponta, e justamente por motivos que a gente falava e cansou de falar. Ele é um jogador que tem espaço, ele tem chance de explodir e fazer velocidade, ele tem espaço para ser quem ele é. E aí ele tem espaço para ser feliz, marcar gols, dar assistências e nos fazer feliz também. E o quinto ponto positivo são Oswaldo e Romarinho. Vindo do banco,
deram uma nova dinâmica pro jogo, voltaram a atuar bem. O Voivoda tinha ido bem no começo contra o Curitiba, mas normalmente foi bem. Podia ter feito um gol se o pessoal deixasse de ser fominha, né, Romarinho e Wellington Paulista. Quem sabe hoje poderia ter sido o segundo gol do Oswaldo no Campeonato Cearense, Campeonato Brasileiro, desculpa, mas acabou não vindo. Mas mostra que a gente consegue ganhar algumas opções que a gente não imaginava que tinha, mas tinha, né? Ô Chamusca, ô Ceni, devia ter olhado melhor pro elenco, né, galera? E aí a gente ganha. E o meu único ponto negativo, infelizmente, é um jogador que eu gosto muito pessoalmente, que é o Wellington Paulista, né? O Wellington Paulista não consegue dar a explosão necessária para esse ataque. Várias vezes chegou atrasado ali nos contragolpes, mas é um jogador que eu gosto. Inclusive é um jogador que me agrada. Um jogador que me agrada e um jogador que eu ficaria para a temporada 2001, claro, se nós olhássemos por um camisa nova que viesse realmente para ser titular. Mas realmente, nesse momento, apesar do gol bonito no jogo contra o Curitiba, não é um jogador que acaba que engana um pouco ali com um gol ali, outra, apesar que isso é importante, mas dentro da dinâmica do jogo, ele deve um pouco. Eu acho que a gente devia ter mais chances ao Bergson. E aqui fica comigo esses 5 pontos positivos e um negativo. E volto para você, Diego, para se encerrar a minha primeira participação e mais um. Feliz! Como é o nome do programa mesmo que eu esqueci? Tirinha. Tirinha do Expresso. Tirando, eu tô bem. Eu combino com tirinha, né? Bem magrinho a pessoa. Mas só pontuar. Deixa, Otávio, eu passo já a palavra pra ti, porque eu vamos seguir na ordem aqui, né? Pra gente não se perder. Pois é, o Luca ele já antecipou o ponto negativo dele, falou os 5 pontos positivos e o ponto negativo. Então, assim, eu vou começar falando do meu ponto, especificamente do meu ponto negativo, que vai coincidir com o do Luca, e vou passar a palavra pros meus amigos. O ponto negativo é exatamente o mesmo, o Wellington Paulista, mas também ressaltando, gosto muito dele e eu destaco que o Wellington Paulista, eu acho que foi um vício que ele adquiriu da era do Rogério Ceni, no sentido de quando o Fortaleza jogava no 4-2-4, trazia aquelas obrigações para os 4 jogadores de frente, eles voltarem para marcar. E parece que essa memória física ficou de alguma forma no Wellington Paulista, que hoje, mesmo ele não tendo tanta obrigação de voltar para marcar, ele acaba fazendo isso. E aí a gente tem um jogador de podia marcar lá na frente. Isso, que podia marcar lá na frente, exatamente. E a gente tem um jogador de 38 anos de idade, que não tem mais o vigor físico de voltar e depois acompanhar a subida e velocidade dos pontas, e acaba prejudicando os contra-ataques do time. A gente viu isso no jogo de hoje algumas vezes, mas a gente vem vendo isso há muito tempo. Então, assim, eu não sei como é que se há essa conversa entre a comissão técnica, no sentido, não, fica mais posicionado mais à frente, não precisa voltar tanto, agora a gente tem o Luiz Henrique que pode dar uma força na recomposição, coisa que não tinha antes, agora tem. Então não tem mais necessidade, joga mais na linha de frente mesmo, para aproveitar uma subida, que quando o David vem, ou quando o Romarinho, se tiver eventualmente jogando na ponta, ou o Torres joga na ponta, eles vêm numa velocidade absurda, que o Wellington Paulista, se tiver lá atrás marcando, ele não vai conseguir, como a gente vem vendo que ele não vem conseguindo. Então, assim, meu ponto negativo é pro Wellington Paulista por isso, e assim, esperando que de algum modo ele assimile essa nova filosofia, essa nova concepção, esse novo esquema tático que o Fortaleza já adquiriu, que não teve a necessidade de ele estar lá atrás o tempo inteiro. E aí, Otávio, tua opinião? Concordo plenamente, acho que foram pontos cruciais, principalmente essa questão da marcação do Wellington Paulista e o ponto que o Lucas tinha tocado sobre o recuo do Luiz Henrique, né? Acho que esses são 2 pontos importantíssimos que eu acho que teve a mão do Wenderson ali, que foram cruciais para o desempenho do time, principalmente porque, assim, apesar do ritmo ser lento, né, o ritmo do Wellington Paulista ser lento e acabar atrapalhando na questão da presença diária, nos contra-ataques e etc., a gente conseguiu ver ali que com os 2 meios ofensivos, né, o Igor Torres e o Luiz Henrique, essa tarefa do Wellington Paulista ter que ficar voltando, acabou a gente já não vendo mais, né? Ele ficou bem mais fixo ali na posição dele, ao lado do David, ou do David não, acho que do Luiz Henrique, né? Do Luiz Henrique e do Igor Torres. Não estou bem lembrado. Mas, enfim, isso daí foi um ponto muito importante que eu acho que ele deve ter tocado, falando para o Wellington Paulista, para não ficar voltando muito, né? Para não acabar dando a vantagem numérica para o Vasco na hora de um corte de bola, que a defesa possivelmente for dar. E também a questão do recuo do Luiz Henrique, que o Luca tinha pontuado na live, pontuou agora também, que eu acho que é muito, muito crucial ali para o desempenho do time, que a gente percebeu ali que no começo do jogo o Vasco teve uma oportunidade meio que isolada ali, conseguiu uma bola na trave, e o time talvez tenha
perdido um pouco a confiança, mas só um pouco, né? Porque continuou se concentrando, insistindo no jogo coletivo. Mas assim, tava naquela posse de bola que não era tão efetiva assim por um pequeno intervalo de tempo. Então, acho que esse recuo do Luiz Henrique, ele ajudou o time a, desse ponto de vista, de criar coragem, partir para cima da primeira linha de marcação ali do Vasco, para tentar infiltrar, que eu acho que isso é crucial na maioria dos times que jogam hoje nesse esquema, né, 4-3-3. E também a questão, o Bruno Melo, né, que eu já tinha pontuado, que eu acho que foi crucial na defesa ali, foi muito importante pelo lado esquerdo, fez uma diferença gigantesca, ele soube antecipar muitas jogadas, soube marcar bem, foi bem também nas bolas aéreas, e também a questão do Felipe, que o Luca tinha pontuado, se eu não me engano, teve um lance do Igor Torres, que ele teve a oportunidade de fazer o gol, outra grande chance criada coletivamente pelo time, que foi uma tabela, nasceu de uma tabela ali do Felipe com, não sei se foi o Luiz Henrique, talvez. Luiz Henrique. Foi uma tabela entre o Felipe e o Luiz Henrique que chegou no Wellington Paulista, que deixou pro Igor Torres finalizar, né? Então, e essas tabelas geraram um gol contra o Curitiba. Pois é, exatamente. Ou seja, a gente vê um meio-campo que está muito. Que perdeu esse medo de ter que ficar lá no setor de volância, apenas se preocupando em defender e tentar bolas longas, inversões de jogadas. A gente vê um meio-campo que está muito mais para frente, né? Fazendo essas inversões, essas tabelas, que eu acho que é crucial, né? Na maioria dos times, em todo time praticamente. E também o David, né? A questão do Wellington Paulista, de não ter muito ritmo, a gente pôde perceber que o David, que rende muito pela esquerda, teve uma hora lá, um cruzamento que ele deu, se eu não me engano, acho que foi ele ou foi, não sei se foi o Luiz Henrique, não lembro quem foi. Sei que o cruzamento foi feito e tinha 2 zagueiros, só tinha um jogador do Fortaleza presente na área, que era o Wellington Paulista, que é o certo, né? O centroavante sempre tem que estar presente na área nesses momentos de cruzamento que o time está tentando criar. No entanto, o Wellington Paulista, ele estava presente, estava na altura da bola para cabecear, no entanto, ele estava no segundo pau, estava depois do segundo zagueiro, né? E esse é um problema que a gente tem visto, ele devia estar no primeiro pau, entre os 2 zagueiros. E o segundo atacante, que possivelmente fosse pegar uma sobra e estivesse por ali, é que deveria estar atrás do segundo. E a gente viu esse problema também contra o Curitiba, que foi aquele gol contra, que o Curitiba foi infeliz, né, do Nathan Silva. Também foi um cruzamento do David, e o Wellington Paulista ele não chegou a tempo, né? Ele devia ter chegado ali, estar presente no primeiro pau para desviar a bola, não chegou, mas felizmente a gente conseguiu aquele gol contra, foi importantíssimo. Ainda bem que ele não chegou, né, cara? É capaz de ele perder o gol. Sim, enfim, passa a bola aí pro Sávio. Os pontos positivos eu já pontuei o meu principal, que foi o próprio Anderson Moreira. Ainda mais 2 pontos positivos que já foi falado bastante. Foi o Luiz Henrique. Para mim, o Luiz Henrique foi o melhor jogador da primeira etapa, tendo em vista que o David deu o passe pro gol e fez o gol. Na minha opinião, o Luiz Henrique ele foi o grande nome, ele foi o articulador da primeira etapa. E no jogo como todo, o melhor em campo mesmo foi o David, sem sombra de dúvidas. E o ponto negativo, como já foi pontuado, foi o Wellington Paulista, que apesar de ter 9 gols no campeonato, ser o artilheiro do Fortaleza na temporada, o Wellington Paulista ele tem esse problema de recomposição muito pelo seu vício de memória da época que ele tinha que fazer a sua função dentro daquele esquema do 4-2-4, que ele tinha que voltar muito para marcar, e na hora da recomposição atrasava um pouco a jogada. Infelizmente, isso não é mais uma realidade do Fortaleza, ele não pode mais estar dentro desse padrão. Nós temos um jogador que lá e cá faz os seus golzinhos, que que disfarça muito essa má fase que ele está passando, que apesar da idade e apesar de estar vindo esse peso da própria idade, é um cara que para esta temporada ele permanece no Fortaleza, minha opinião muito parecida com a do Luca, é um banco de luxo para o Fortaleza, na minha opinião, mas que venha um centroavante que assuma de fato a camisa 9 como titular e que o Wellington Paulista continue tendo as suas oportunidades e continue sim contribuindo. Que apesar de ter sido um ponto negativo para mim no jogo, de todos os jogadores a sua nota foi a menor, foi 6, segundo o site do Globo Esporte. Ele ainda, apesar de ter sido esse ponto negativo, ele ainda continua sendo uma grande contribuição para o elenco devido à sua experiência, devido à sua liderança e devido a ele, vez ou outra, ainda estar fazendo seus golzinhos na competição. É isso aí, galera. Como o Luca já pontuou, né, pontuou os pontos positivos e negativos dele. Luca, tem mais algum complemento para fazer? Basicamente isso, cara. Vamos firme pro jogo ali.
A única coisa que eu quero falar é que, tipo assim, vamos ver o Bergson de titular, só uma vezinha assim, ó. Só uma vezinha, só pra gente ver qual é. E a gente coloca, a gente vai, no segundo tempo a gente entra ali com Oswaldo, Romarinho e o Wellington Paulista pra contra-atacar contra o Palmeiras. Bora? Só isso que eu peço. Acabou. Até a próxima. E vale lembrar que teve um jogo que o Wellington Paulista entrou, fez gol, né? E teve oportunidades que ele teve que sair, e teve um pênalti que foi cobrado e foi perdido pelo Juninho, se eu não me engano. Atlético Então Atlético Mineiro. Pois é, Atlético Mineiro. Que ele saiu no final do jogo, então se ele for utilizado no segundo tempo, ele pode render muito também, porque vai ficar meio que balanceado, apesar do ritmo dele ser um pouquinho lento, vai ficar balanceado, porque os outros jogadores... Mas ele perdeu 2 contra o Coritiba, né? Perdeu 2 hoje também, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que lembrar que o Wellington Paulista ele é um jogador também que tá muito, como o Diego pontuou, e o Sávio, também tá muito se preocupando com a criação, né, do time. E ele ajuda nesse sentido. O problema é que o ritmo dele atrapalha inevitavelmente. Então, assim, não é uma crítica em cima do cara em totalidade. Se ele tivesse o ritmo... Não é que ele é ruim. Não é que ele é ruim. Ele tá sendo mal utilizado. Se ele tivesse o ritmo do David, ele seria o melhor jogador disparado da parte. Se ele tivesse o ritmo do David, ele não tava no Fortaleza, né, filho? Pois é, muito provavelmente. Então é isso, galera. Essa foi mais uma edição da tirinha. Agora a tirinha do Expresso Tricolor. Tirinha que se estendeu um pouco mais, mas porque nós temos mais participantes aqui. É uma honra estar com todos eles aqui. Quem não é inscrito no Expresso Tricolor, se inscreve, dá essa força, deixa a curtida no vídeo, espalha pra galera dos grupos aí. É um projeto que realmente foi feito pra torcida, foi feito pra todos vocês. E tamo junto, pessoal. Até o próximo confronto, até a próxima final. E vamos nós!